vai lembrar um pouquinho vocês sobre a subtração, tá bom? Subtração de números naturais. O que é isso? Subtração é uma operação matemática, né? Que uma das ideias é tirar, né? Diminuir. Subtração é quando a gente tem um tanto, né? Uma totalidade, e a gente tira um pouco, né? Nós temos um tanto e a gente tira um pouco. Aí sobra, né? Tem um resto, né? A subtração, ela tem um resto, porque você tinha uma quantidade e você tirou, né? Uma parte dessa quantidade, e é onde fica menos do que tinha antes, certo? O símbolo da subtração é este aqui, ó. É o símbolo de menos, né? Porque a gente está tirando, é o menos. Na conta da subtração, nós temos as nomenclaturas, né? O número que fica em cima da subtração, ele é chamado de minuendo. E o número que fica embaixo, né? Que é a quantidade que a gente tira, nós chamamos de subtraindo. Crianças, o número de 5 é o que você tinha antes de fazer a subtração, né? O número 5 ali é o que eu tinha antes de fazer a subtração. Ó, eu tinha 5 balas. Aí eu tirei 2 balas, né? O subtraindo é 2. O subtraindo é o que foi tirado, né? Tirei 2 balas. Com quantas balas eu fiquei? Né? Eu fiquei com 3 balas, então o meu resto foram 3 balas, certo? Minuendo. Então, só para a gente relembrar, né? Minuendo é o total que a gente tem antes, né? A quantidade que a gente tem antes da gente subtrair. O subtraindo é a quantidade que nós subtraímos, certo? É a quantidade que é tirada, a quantidade que é retirada, a quantidade que é diminuída. E o resto, ou diferença, é o que sobra, né? Depois que a gente faz uma conta de subtração, é o que sobra, é o resto, certo? Então, vamos lá. Tem uns exercícios aqui para fazer junto com vocês. Resolva as subtrações observando o exemplo. Ó, 8 menos 6. Você tinha 8 bolas, certo? E você tirou 6 bolas dessas 8 bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual que é o minuendo? É o 8, certo? Ó, o minuendo é o 8. E o subtraindo, né? O tanto de bola que você tirou é o 6, certo? Você tinha 8 bolas inicialmente, você tirou 6 bolas. Aí aqui, ó, fizeram um X, ó, nas 6 bolas que foram tiradas. Quantas bolas restaram? 2 bolas. Então, o 2 é o resto, né? O tanto que sobrou, ó. O tanto que sobrou depois que tinha 8, tirou 6, ainda sobraram 2 bolas. Olha o 4 menos 2. No começo, né, tínhamos 4 bolas. Tiramos 2 bolas, né? Subtraímos 2 bolas, certo? Quantas bolas restaram? Qual foi o resto? Isso, 2, né? O resto foi 2. Sobraram 2 bolas, né? Olha o outro. Quanto que eu tinha no começo? Qual que é o minuendo? É o 5, né? Tinha 5 bolas e perdeu quantas, né? Subtraiu quantas? Subtraiu 3. Então, 5 menos as 3 bolas, restaram 2 bolas. A gente fala restaram, né? O resto. É por isso que o resultado de uma subtração nós chamamos de resto ou então diferença, certo? Né? Qual foi a diferença que ficou, né? Ficaram 2 bolas. Vamos lá para o próximo. Eu tinha 6 bolas, tirei 4, né? Subtraí 4 bolas, ó. Quantas bolas restaram? Qual foi a diferença, né? Do que tinha no início para o que tem agora, qual que é a diferença? A diferença é que agora só restaram
2 bolas, certo? 6 menos 4 é igual a 2. E 7 menos 5, ó, tinha 7 bolas no início, né? O 7 é o minuendo, tirou 5 bolas, o 5 é o subtraindo, 7 menos 5, restaram apenas 2 bolas. 2 bolas. Pro, mas se não tivesse o desenho das bolas, como que eu poderia fazer essa subtração sem errar? Faz com os dedos da mão, tá vendo? Nenhum número aí é maior que 10, certo? Então, até 10 você ainda tem os dedinhos da sua mão para você fazer essa situação, né? Essa conta, essa subtração. Ó, você tem 7 dedos, né? Então, 7 dedos. Aí você tira 5. Ó, quantos que sobraram? 2, certo? Aqui, você tem 3, né? 3 bolas. No caso aqui, se eu não tivesse o desenho das bolas, eu tenho 3. Aí eu tirei os 3, ó. Tirei os 3. Com quanto que eu fiquei? Com 0, né? 3 menos 3 é igual a 0. O resto é 0, quer dizer, não sobrou nada. Se você tinha 3 e você perdeu, né? Você tirou, você simplesmente ficou com nada, certo? Então, crianças, esse é o comecinho, né? Só para dar uma introdução do que é uma subtração. Subtração, assim como a adição, né, é uma operação matemática. Só que, ao contrário da adição, que a adição ela junta, ela aumenta, né? A subtração ela diminui, a subtração ela tira, né? Você tem uma quantidade, você tira um pouco dessa quantidade, ou você tira tudo. Quando você tem uma quantidade, né? E você tira, você perde tudo, você fica com 0. Você não tem resto, né? O resto é 0. Mas se você tem uma quantidade, né? Por exemplo, eu tenho 10, né? Eu tenho 10 balas. Aí eu tirei 5 balas, né? Ou eu perdi, ou eu chupei, né? 5 balas. Com quantas balas eu fiquei no final? Com 5, né? Se eu tinha 10, aí eu tirei 5, eu fiquei com 5 balas ainda. Esse é o meu resto, é o tanto que sobrou, né? Resto ou diferença. A quantidade que você tem no início, né? Nós chamamos de minuendo, que no caso aqui é 10, né? O meu minuendo era 10, aí eu subtraí 5, né? Perdi 5 balas. Subtraí 5, o meu subtraindo é 5 e o meu resto são 5, né? Porque depois de 10, se eu tirar 5, ainda sobra 5 para mim. Então, esse é o comecinho da subtração, tá bom, crianças?